Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, especificamente, estaremos lendo os capítulos 17, 18 e 19 de 2 Reis. Talvez você diga, pastor, nós lemos o capítulo 17 ontem. Infelizmente, eu cometi um erro na gravação. Se você leu, você começa a ler a partir do 18 e leu 18 e 19 hoje. Mas, para acompanhar a leitura de maneira que o método estabelece, então nós vamos ler novamente o capítulo 17, vamos ler o 18 e 19 e a partir de amanhã nós damos continuidade à nossa leitura normal. Então, como eu tinha lido 4 capítulos no sábado, 4 no domingo, eu me distraí e li 4 capítulos na segunda-feira. Então, se você já leu o 17, então você lê hoje o 18 e o 19. Se não, então acompanhe a leitura bíblica comigo nesse dia. Então, está escrito, capítulo 17. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Hala e em Rabó, junto ao rio Gozã, nas cidades dos medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também após as nações que estavam à roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito,
nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se, habitem lá, e eles lhes ensinem o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como deviam temer ao Senhor, porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram a Nergal, e os de Ramate fizeram a Azima, e os Aveus fizeram a Niba e a Tartaque, e os Serfavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que eu fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Sucedeu que no 3º ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizeram, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte.
E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abó, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, junto com todas as cidades fortes de Judá, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alax, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabzaque de Lax com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabzaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é, há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna, e Joá, a Rabzaque, rogamo-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabzaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria.
Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. E assim vivereis, e não morrereis, e não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados, e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis a vosso senhor: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque tinha ouvido que se havia partido de Lax. E ouvindo ele dizer que Tiraca, rei de Cuze, e ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuze: eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Que é feito do rei de Ramate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza.
de ti zomba, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontastes e blasfemastes, e contra quem alçastes a voz e erguesses os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes: com a multidão dos teus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais famosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei a todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouvistes que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, eu o sei, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes, e isso te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, porém ao terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Arará, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, terminamos hoje a nossa leitura bíblica. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo o capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22. Então, que Deus te abençoe nesse dia, e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.